Sérgio Uti agora ao vivo comigo. Guerra em andamento agora. Vamos com as imagens que já temos aí na manga do dia, referente à guerra por lá. Tem imagens, inclusive, das agências internacionais. Essa é ao vivo lá de momento? Se é ao vivo, a gente vai selando, né? Daqui a pouco, se tiver já das agências internacionais, a gente coloca ao vivo. Mas são imagens de agora há pouco que a gente recupera da cidade. Lembrando que sirenes tocaram há pouco por lá. A guerra realmente, a gente tinha falas aí dos governantes locais de que realmente a situação... Como que é? O barulho da sirene, ok, abre o áudio. Ó, essa é a sirene que tocou há pouco, já garantindo que a situação é tensa no local. Ok, Sérgio Uti, é você. Sérgio, você está... próximo, você tem já a quilometragem de distância da onde está acontecendo e o calor do momento está rolando da guerra, o Sérgio Uti. Bom dia para você, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Dudu, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. Eu estou aqui no centro de Kiev, atrás de mim aqui está a Praça da Independência, foi local, inclusive, onde começou a Revolução de 2014. E, nesse momento, o país está sob ataque em várias frentes. A gente pode confirmar que pelo menos 7 cidades já foram atacadas por tropas russas, entre elas a capital Kiev. Os russos alegam que já conseguiram neutralizar todas as bases aéreas da Ucrânia. Nesse momento, o espaço aéreo do país está fechado, não chega voo aqui, também não saem voos daqui. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou a lei marcial aqui na Ucrânia. Isso é uma medida extrema em momentos como esse, que dá poderes extremos ao governo do país. E nesse momento, Dudu, vocês veem aqui imagens ao vivo do centro de Kiev, são as mesmas imagens que a gente recebe das agências internacionais. Eu pediria até para o pessoal abaixar um pouquinho o áudio do som, que está um pouquinho alto aqui, eu não consigo escutar vocês caso haja perguntas vindas aí do estúdio. Fato é que a Rússia, o presidente Vladimir Putin, há pouco justificou essa agressão a território ucraniano, dizendo que era um confronto inevitável, que a expansão da OTAN era inevitável. O ponto da Rússia sempre foi que a Ucrânia, esse país aqui, não fizesse parte da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos e também com boa parte dos europeus nessa aliança. A Rússia sempre se sentiu ameaçada, mas a Rússia toma aí uma medida extrema para impedir que isso aconteça. Há pouco o governo ucraniano confirmou também que já houve uma primeira vítima aqui perto da cidade de Kiev. Mísseis estão sendo lançados em várias cidades. Houve uma explosão em Kharkiv, que fica no leste do país. Aí você vê o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que fez um rápido comunicado à nação há pouco, anunciando a implantação da lei marcial. Ele que tentou falar com o presidente russo, Vladimir Putin, nas últimas horas. Putin não atendeu ao telefonema de Zelensky, segundo a assessoria da presidência ucraniana. A situação aqui é muito tensa. Eu fui acordado pouco antes das 6 da manhã, com barulhos aqui nos corredores do hotel onde nós estamos, aqui em Kiev. Também ouvimos um barulho que parece ser que pareceu ser uma de explosão, não aqui nessa região central, mas fora de Kiev, provavelmente nos 2 aeroportos, em algum dos 2 aeroportos da capital ucraniana. O governo russo disse também que essas circunstâncias, as circunstâncias atuais, a Ucrânia, a parceria da Ucrânia com os Estados Unidos, embora não seja parte da aliança da OTAN, essas circunstâncias demandavam uma ação decisiva por parte da Rússia, e ele decidiu lançar esse ataque. As coisas aconteceram muito rapidamente. Na segunda-feira, o presidente russo anunciou que estava reconhecendo essas áreas da Ucrânia que estavam sob controle dos separatistas há 8 anos. Esse é um país que vive no conflito, em um conflito armado há 8 anos. Em 2014 eu tive aqui, inclusive, reportando o início de toda essa confusão.
os separatistas apoiados pelos russos. Sim, diga, Dudu. Não, a gente está com as imagens, inclusive, atrás de você, ao vivo, em andamento, e as recuperadas em divisão de tela, que é o seguinte, você falou algo muito importante que acontece agora. Eu estava olhando aqui o mapa dos aviões que estão circulando nesse momento no espaço aéreo de forma mundial, e nesse espaço aí, nesta região, há um clarão, onde não se tem aeronave no céu, aeronave transportando passageiros, porque justamente vai de encontro com essa informação que você trouxe, de que interromperam os voos que estariam marcados aí para as próximas horas e para o dia de hoje, para essa região. Voos que iriam circular, voos comerciais, foram interrompidos aí, não vão poder circular, porque há esse conflito agora, inclusive espaço aéreo fechado, imagens dos clarões aí, ó, de bombas, mísseis, e esse desespero que o Sérgio trouxe há pouco, é o que os moradores vivenciaram, ó, vendo imagens como essa, tendo sons como esse, ó, abre o áudio. Ô Sérgio, você falava que... Há pouco, Dudu, a gente recebeu informação, inclusive, que ao contrário do que dizem os russos, de que apenas alvos militares estão sendo alvejados, já há notícias de que a população civil na cidade de Kharkiv, essa imagem que a gente vê aí da explosão, inclusive, pode ser, a gente não consegue confirmar nesse momento, mas há relatos de explosões na cidade de Kharkiv, que é a maior cidade ucraniana perto da fronteira com a Rússia, que foi uma das primeiras cidades que foram bombardeadas. Nós estamos, Dudu, só para localizar um pouco quem tá nos assistindo, Kiev fica a 150 quilômetros, menos de 150 quilômetros da fronteira de Belarus, que é um outro país aliado da Rússia, onde estão tropas russas. E a informação que a gente tem nesse momento é que há tropas marchando de Belarus para cá. Portanto, essas tropas podem chegar aqui em Kiev ainda hoje. Ô Sérgio, tem uma informação que já desde ontem à noite já veio confirmada, que teríamos já um soldado ferido e no dia de ontem tivemos 40 ataques que já teriam começado e que agora se intensificam, inclusive as imagens, né, e a sirene tocando aí. E por sinal, não só você relatou o desespero que viveu aí com a situação de momento, mas as pessoas de forma geral, por sinal até crianças, a gente cobriu até com reportagens que crianças estavam, já os pais ali com treinamentos, especializando as crianças como se proteger numa situação como essa, porque momento é desesperador por aí, hein, ô Sérgio? Pois é, exato. Os ataques que aconteciam nos últimos dias, Dudu, não eram exatamente ataques em áreas dominadas pelas tropas ucranianas. O que aconteceu nos últimos dias é que há duas regiões do país, Lugansk e Donetsk, que foram invadidas por separatistas, foram tomadas por separatistas em 2014, com o apoio das tropas russas. Eles estão numa área bem limitada no leste da Ucrânia. E nestas áreas houve sim uma intensificação dos tiroteios, dos ataques nos últimos dias, mas não havia ataques ainda em território ucraniano dominado, onde estão as tropas ucranianas. Portanto, o que a gente vê aqui hoje é uma situação completamente nova e muito, muito mais grave do que a gente via nos últimos dias. Nesse momento, as tropas russas estão atacando território dominados por forças ucranianas, aqui em Kiev e em pelo menos outras 6 cidades do país. Eu não sei se, inclusive, se a gente tem um mapa pronto aí, eu mandei há pouco a localização de algumas das cidades que estão sendo atacadas. Olha aí, a gente vê aí a Kiev, Kharkiv, que está ali em cima no mapa, Slavianka, Kramatorsk, Odessa e Mariupol. Mariupol, na verdade, está um pouco mais abaixo, um porto importante aqui da Ucrânia e, portanto, há confirmação. A gente vê aí, olha, as tropas russas estavam concentradas em todos os pontos, ao norte, ao sul. Essa península aí abaixo do mapa é a península da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia e que foi tomada pela Rússia em 2014, né, sob condenação de toda a comunidade internacional. A leste, a gente vê ali os pontos onde estavam concentradas as tropas russas. Portanto, nesse momento, há um deslocamento de tropas de todos os pontos do mapa, né? Não apenas do território russo em si, mas também vindo de Belarus e vindo da Crimeia, Dudu. Portanto, é uma situação bem grave
a que se passa por aqui. A gente já tem notícia de que muitas pessoas já estão tentando deixar aqui a capital Kiev. A gente vai ter uma noção da real situação nas próximas horas. Meu Deus do céu, é triste de ver uma cena como essa guerra acontecendo, porque já começa a afetar a economia de forma mundial. A gente tinha países aí, potências, já demonstrando o início de uma recuperação, tentando melhorar os números referente ao que a gente teve durante a pandemia, e agora com essa guerra, a economia novamente, e isso afeta de forma mundial a economia, tanto é que já tem países se pronunciando sobre essa situação, porque numa guerra, agora o que nós vamos ter afetando a economia de forma mundial, nós vamos ter países se posicionando, um de um lado, outro de outro, e aí há até uma expectativa de que essa guerra comece a afetar aí outros países e assim tende até a aumentar em proporções aí, e a gente não quer que isso aconteça. Já é muito triste o que está acontecendo e é lamentável que você acompanha que a briga necessariamente aí para essa guerra, resumindo para você de casa entender, é pelo território e pelo poder. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais pessoas se degladiando entre si por coisas banais. Ontem nós mostramos um caso aqui do cara matando o outro por causa de um troco de R$5. E numa guerra como essa, afetando a economia de forma mundial. Olha o que de prejuízo vai afetar para a população mundial uma guerra como essa, por causa de quê? Por causa de um pedaço de terra e por causa de poder. Dudu, é lamentável. Sérgio. Bom, se você me permite, a gente tem feito um trabalho, se esforçado muito para fazer esse trabalho aqui no SBT News, a nossa plataforma de notícias. Ontem, no Mapa Mundi, um programa que a gente tem todas as sextas-feiras, ontem fizemos uma edição especial no SBT News, em que esse programa está disponível no YouTube, onde a gente explica muito bem essa história. A questão é muito mais complexa, há muito mais do que uma disputa por território aqui nessa região. A questão principal é que a Rússia não queria que a Ucrânia, que já fez parte da ex-União Soviética, não queria que a Ucrânia se aliasse à União Europeia e principalmente à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que une Estados Unidos e boa parte dos europeus, porque a Rússia se sentiria ameaçada com a presença de uma aliança militar tão forte nas suas fronteiras. Essa questão vem sendo falada por Putin, pela Rússia, já há muitos anos. Inclusive, alguns analistas internacionais, um deles ouvido pelo SBT News ontem, durante o Mapa Mundi, por isso eu cito aqui o programa, para quem tiver curiosidade de assistir, ele citava que a Rússia tinha, sim, o ponto da preocupação com a sua segurança, né? A OTAN foi criada na época da Guerra Fria, em que havia uma polarização muito grande entre Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Com a desintegração da União Soviética, a avaliação da Rússia é que não havia mais a necessidade da existência da OTAN e muito menos da existência dessa aliança militar próxima da fronteira com a Rússia. Agora, uma coisa é essa reivindicação russa, outra coisa, obviamente, é a decisão do governo russo, do governo Vladimir Putin, de dizer que a Ucrânia não tem direito a uma soberania, foi isso literalmente o que ele disse nos últimos dias, e uma decisão ao contrário do que muitas pessoas esperavam, né, de que não seria tão rápido assim, uma decisão de fazer um ataque em larga escala à Ucrânia, que é o que está acontecendo nesse momento. Você falava aí da reação de outros países, já houve anúncios nos últimos dias de sanções econômicas. Eles querem ferir o bolso dos russos, a economia russa, isolar a Rússia, mas muitos analistas dizem que o governo russo já estava, na verdade, preparado para essas sanções, já estava tudo organizado, inclusive, para quem nos acompanha aqui no Primeiro Impacto, Dudu, no momento em que esse ataque começou aqui à Ucrânia, havia uma sessão especial do Conselho de Segurança da ONU em que a representante da Rússia ainda negava que houvesse isso. A Rússia, nos últimos dias, acusou os Estados Unidos, a União Europeia, de fazer histeria sobre a possibilidade de um ataque aqui à Ucrânia. Aí, na segunda-feira, Putin reconhece parte do território ucraniano como repúblicas independentes, decide mandar militares para essas áreas. Muitos acharam, inclusive, que esse conflito ficaria limitado
essas áreas separatistas, mas agora confirma o que muitos achavam que não aconteceria, que é um ataque em larga escala aqui à Ucrânia. Portanto, uma situação bastante preocupante. Inclusive, na semana passada, nós estivemos em Moscou, no momento em que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estava lá. A Rússia, pouco antes, na verdade, do presidente brasileiro chegar a Moscou, quando estava o chanceler alemão em Moscou, o Olaf Scholz, a Rússia anunciou que estava retirando algumas tropas da Crimeia. O que aconteceu é o seguinte: eles tiraram essas tropas e colocaram essas tropas em outros pontos da fronteira. Foi apenas uma mudança tática que já tinha sido avisada pelos Estados Unidos, portanto, e pelos países europeus e também pela Ucrânia. Portanto, o otimismo demonstrado por alguns países, dessa versão de que não haveria ataque, foi algo, inclusive, dito pelo próprio presidente brasileiro, que ficou feliz porque ele tinha chegado à Rússia no momento em que o Vladimir Putin estava retirando as tropas. Isso acabou não se confirmando. O que a gente vê, portanto, é um ataque em larga escala aqui na Ucrânia, um momento sem precedentes. Sérgio, você trouxe uma informação muito importante, porque quem ouvia as falas dos governantes locais dava conta de que, não, estamos retirando as tropas, mas não, estava retirando de uma fronteira ali para jogar para uma outra, mas não estavam retirando as tropas da guerra em si. E agora estamos num pico aí de mísseis, enfim, de explosões lá no local, a sirene tocou por lá, então é o momento mais delicado que a gente está enfrentando. E daqui para frente, o que a gente pode esperar? Sérgio Uti, eu vou fazer o seguinte, você fica linkado comigo, qualquer novidade daí, Sérgio está em Kiev e qualquer novidade, Sérgio, prioridade total sua, você me interrompe aqui, eu corto o VT que está no ar e coloco suas imagens ao vivo e as informações de momento, tá bom?